A gente está de volta depois deste rápido intervalo. Que alegria, mais uma vez, falar com você, ter a sua companhia aqui nessa manhã conosco, neste quarto congresso que está sendo realizado pela FENEP. Mais uma edição totalmente online. Lembrando que em julho estivemos aqui também online e foi tão bom o evento, né, gente? Foi tanto sucesso que, por essa razão, a gente resolveu organizar novamente esse evento em 2 dias para discutir grandes questões aí do nosso sistema educacional. Logo pela manhã, assim que a gente fez a abertura, o ministro da Educação também esteve aqui conosco, falando algumas questões aí sobre as diretrizes do próprio Ministério da Educação em relação ao nosso sistema educacional e a importância exatamente do sistema privado dentro desse contexto, principalmente agora de pandemia. Bom, gente, mas nós temos muito mais para discutir aí ao longo do dia de hoje e também amanhã, porque este congresso segue também ao longo de todo sábado. Agora, nós temos mais duas mesas, né? 2 painéis. Eu tenho aqui, por exemplo, um painel que eu vou chamar agora, que é o BNCC, o Novo Ensino Médio, e quem vai moderar aí essa sala vai ser o Augusto Pelúcio, é lá do Cinep de Rondônia. E também no painel 4, o PISA para escolas. Lembrando que esta sala, para você acessar, você precisa digitar aí, ó, e lá dentro da nossa plataforma, eventoalvivo.fenep.org.br. Dentro desta plataforma, você vai ter as duas opções. Tanto essa sala que nós vamos ter agora, eu já vou até pedir para dividir a tela aí com o Augusto, que já está aqui com a gente. E se você quiser também saber um pouco mais sobre o PISA para as escolas, você pode, então, por meio desse portal, ir lá e conferir o nosso painel 4, que acontece simultaneamente a esse. Bom, mas deixa eu passar a palavra aqui, então, para o Augusto, que vai introduzir também os debatedores deste painel, que também vai falar sobre o BNCC. Augusto, excelente dia e a bola está com você. Bom dia a todos os educadores, todos os professores aí do Brasil todo, em especial aí aos professores e educadores de Rondônia que estão conectados, já vi algumas pessoas no chat. Queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, o amigo, companheiro aí de federação, Álvaro Domingues, presidente do Cinep Brasília, o Gilber Machado, CEO, cofundador da Qual, essa plataforma de escolha de carreiras, né? Acho fantástica. Agradecer também o Joseph Hazuki, diretor editorial do Positivo, e o Cauê Louvor, que é líder de conteúdo digital e avaliações da plataforma SAIS. É um prazer estar aqui com vocês, esse nosso painel falando sobre BNCC, falando sobre aí o novo ensino médio. Muitas pessoas estão muito ansiosas sobre esse futuro do ensino médio, então debater sobre isso vai ser de fato um grande prazer para mim e para todos os participantes. Eu já vou convidando aí todo o público para estar interagindo, perguntando, os debatedores vão estar aí respondendo as perguntas no momento certo, então acho que é muito bacana essa sala, as perguntas do público vão ser essenciais para esse nosso bate-papo. Queria começar aqui com a primeira pergunta. Qual é o impacto da implantação dos itinerários formativos no currículo do novo ensino médio? Cada convidado aí, vamos organizar 2 minutos e meio de resposta. Eu queria saber se a gente começa pela ordem alfabética, se o Álvaro se habilita a começar comentando essa primeira pergunta, para a gente começar esse nosso bate-papo. Bom dia, né? A ordem alfabética eu acabei sendo a vítima de sempre nas minhas salas de aula. Eu era sempre o primeiro a responder quando o professor perguntava, vai por ordem alfabética, então vamos lá. Mas é bom estar com vocês aqui, né? Caê, um prazer, ainda que de longe, né? Joseph também. O Gilber já conheço, Gilber, um abraço, tá? Espero que o Espírito Santo esteja bem aí, um abraço para vocês. Guto, muito bom estar com você aqui também. Bom, olha só, o impacto, na verdade, há muito a gente debatia o objetivo, a função do ensino médio, né? E a gente sabe que o ensino médio ele está sob, no Brasil, né, principalmente para as escolas particulares, sob
assim, o paradigma de passar no vestibular. Então, a gente sempre foi... Eu nasci, né, nessa... Eu não posso falar, porque eu fui professor de vestibular, de cursinho de pré-vestibular, desde quando monitor. Então, assim, era realmente, né, muito conteúdo, muito treino e passar nos melhores vestibulares. Mas o que tem se sabido, o que tem se observado, é que o estudante que ingressava nas universidades, na maioria das vezes, trocava de curso. E muitos desses estudantes também se viam desmotivados, tá, ao longo do ensino médio por estarem cursando determinadas disciplinas impostas exatamente por esse contexto, né, e que não eram da sua aptidão, não eram do seu interesse. A reforma do ensino médio, que foi amplamente debatida, ela permite que o estudante faça a opção, ainda no ensino médio, de itinerários que sejam convenientes para a sua formação, sempre observando aqueles pontos que ele tem forte, aquela aptidão precoce, né, e que ele possa começar a trabalhar construindo o seu currículo acadêmico na direção daquilo que ele pretende exercer como profissão. Então, quando a gente fala qual é o impacto, eu acho que é o impacto seguinte, é o impacto de oportunizar, ainda que algumas pessoas achem que isso é muito precoce, ali entre 15 e 17 anos, mas oportunizar ao estudante brasileiro a vivência do mundo do trabalho, fazendo uma reflexão sobre o que ele deseja em termos de vida profissional, em termos de vida de atuação e vida adulta, e, obviamente, cursar aqueles itinerários que são as 5 áreas de conhecimento que você pode aprofundar, as 4 áreas, mais o quinto, que é a formação técnica. Aliás, a formação técnica, a formação profissional, absolutamente necessária, porque quando a gente observa naqueles países em que o ensino médio tem esse tipo de formação, até a renda per capita do país é maior, tá, em decorrência dos egressos da educação básica ou concluintes do ensino médio. E no Brasil isso não acontece. A educação básica pouco acrescenta em termos de eficácia profissional a esse estudante. Então, eu vejo que o impacto que esses itinerários podem trazer é ampliar o horizonte do estudante, né? Ele deixou de... Eu vou falar aqui, fazer uma metáfora que eu já ouvi de professores que trabalham com currículo. Ele deixou de receber um PF, né, extenso, né, ou então um self-service com muito conteúdo, e você, com os itinerários, pode dar uma direção para que ele faça o prato, entre aspas, que ele escolha de uma forma mais objetiva, mais assertiva, tá, o Guto, você me sinaliza aí quando meu tempo acabar. Tá? Então, assim, a sua formação. Então, eu vejo a Lei 3.415 tá, como uma resposta a isso daí, e é lógico que é uma mudança de paradigma, né? Qual o impacto que teve? Nós já começamos na nossa escola. Então, finalizando, na nossa escola nós já começamos e ainda não fomos compreendidos. Infelizmente, a pandemia retardou esse processo, mas eu espero, sinceramente, que haja parametrização para avaliação da BNCC, para os itinerários e que a gente caminhe respeitando, tá, as aptidões dos nossos estudantes ainda nessa faixa etária. Tá? Obrigado. Obrigado, Álvaro. Vamos aí, Cauê, você que, né, CEO dessa plataforma de carreiras, né? Toda família, quando chega na escola, tem um sonho, né? Que o seu filho dê certo na vida. Eu sempre falo com os pais, eles chegam, a fórmula é muito essa, né? E o ensino médio é impactante aí na escolha da profissão. Como é que você vê esse itinerário formativo no impacto na vida dos nossos alunos aí da juventude? Boa. Então, gente, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite, prazer rever Joseph, meu grande amigo aí, então obrigado aí pela presença, prazer conhecer todo o restante aqui também, e, gente, acho que eu concordo demais com o Álvaro, né, acho que o primeiro ponto é que é inegável que o ensino médio precisa de uma reforma, né, que o ensino médio ele não vem atendendo ao que realmente deveria atender, que é o olhar para o futuro do aluno, o seu projeto de vida, a sua evolução como cidadão, e o ensino médio no Brasil há muito tempo é simplesmente uma sequência de conteúdos, às vezes sem contexto e sem sentido, né? Fazer até uma provocação aqui. Quem aqui nunca se perguntou para que eu estou estudando isso, né? Quando estava na escola. E a gente não pode, em 2020, ainda escutar essa mesma pergunta dos nossos alunos, né? Até porque
com tecnologia, esse conteúdo aí está disponível, está aberto e os nossos alunos têm acesso a isso. Então, é inegável essa necessidade, tá? Mas, além disso, até trazendo um outro ponto de vista, claro que concordando super com o Álvaro, mas a gente tem que também ter um cuidado quando a gente pensa na escola com impactos para a escola dessas alterações, né? Como, claro que os impactos para os alunos são muito positivos, tá, Guto? Mas a gente pode ter impactos aí de carga horária para a escola, a gente pode ter impacto de reelaboração de currículo, a gente vai ter impacto, inclusive, financeiro, né? A gente vai ter que ter muito cuidado, né? Então, quantos itinerários como escola eu devo oferecer? Cuidado para não oferecer itinerários demais e isso trazer um impacto financeiro que você não consegue ainda arcar como dono, como mantenedor de escola, enfim. Então, a gente tem alguns impactos que a gente tem que também ter cuidado do outro lado, né? Claro que os impactos positivos para os alunos são essenciais. O Álvaro falou no finalzinho uma coisa também que eu acredito muito, tá? Que é, para a gente implementar esses itinerários, a gente tem que ter avaliações também que estejam conversando com isso, tá? Avaliações tanto externas, quanto o Enem, quanto o SAEB, que vão ter que avaliar esses itinerários, os alunos vão passar por avaliação disso, quanto avaliações internas, né? Trabalhar com itinerários, aliás, o processo de ensino-aprendizagem envolve avaliação, tá? Não tem como a gente não falar de avaliação. Então, se eu vou trabalhar com os meus itinerários, eu preciso também que o meu professor avalie esses itinerários. E, com certeza, isso leva até uma outra dimensão que é essencial no sentido da formação do professor. Será que o meu professor ele está formado e tem, talvez, as competências e habilidades necessárias para trabalhar esses itinerários, inclusive para avaliar esses itinerários, né? Então, a gente acaba tendo um múltiplo olhar sobre esse processo, que eu acho que é relevante, e a gente não pode deixar de falar que a pandemia trouxe ainda uma complexidade maior ainda, né? Então, precisamos, com certeza, avaliar o momento dessa implementação e não podemos, de forma alguma, descartar que os alunos de 2020, eles vão para 2021 num cenário novo, num cenário desafiador, alguns com, talvez, gaps de conteúdos, alguns, talvez, com algumas lacunas de aprendizagem, que a gente precisa trabalhar isso em 21 também, né? Então, a complexidade dessa implementação, acho que traz impactos muito positivos para alunos e uma complexidade grande para a gestão escolar também, tá? Obrigado, Cauê. E já direcionando a pergunta aí para o Joseph e para o Gilber, direcionando até um pouco como que é o impacto disso nas editoras, nos sistemas. Eu acho que isso é uma grande corrida e cada sistema tem agido de uma maneira. Acho que era importante falar desse impacto também nesses sistemas. Vamos pela ordem alfabética ou quem quer ir primeiro? Joseph, Gilber? Posso ir, não tem problema. Bom dia para todos. Bom dia, Caê. Prazer em vê-lo. A todos os novos que estou conhecendo agora, também muito prazer. Como fui apresentado, eu sou o Joseph, dirijo a área editorial da PSD, da Positivo Soluções Didáticas, né? E eu acho que tem um ponto, eu não ficar um pouquinho mais por último, tem um benefício, né? Que você já escuta o que os outros falaram, mas por outro lado também eles falaram que eu ia falar. Então já rapidamente estou tendo que pegar um outro viés aqui. Por isso que eu me adiantei, viu, Gilber? Senão você ia me ferrar depois no final aqui. Mas eu acho que tem alguns pontos aí bem importantes que é de impacto, e um deles que eu diria por primeiro é a importância que essa nova documentação trouxe para fazer as pessoas estudarem um pouco, tá? E para mostrar que não pode sair fazendo. A gente tem que sentar, abrir a documentação, estudar, porque nós temos um período de transição para uma implementação gradativa. O novo ensino médio ele vai ser implantado gradativamente, e o aluno que iniciou e que já está no ensino médio deverá terminar o seu ensino médio no regime que está. Então, se nós, professores, seus professores e se as escolas não pararem primeiramente para estudar toda essa documentação, a gente pode cometer alguns equívocos como, por exemplo, né, BNCC não é currículo. Tem muita gente dizendo que BNCC é currículo, e BNCC não é currículo. BNCC é rumo. É onde se quer chegar. O currículo é o caminho, por isso que ele é estabelecido pelas escolas, pelos núcleos, pelos professores. Então, se a gente já parte desse conceito equivocado, né, como que nós vamos constituir um novo ensino médio se muitos ainda, né,
confundem até essas questões. Então, como bem o Caê falou, o currículo é algo que vai ser discutido no caminho e que as editoras, já que você provocou dessa maneira, Augusto, vem fazendo essa discussão. Aliás, nós do Sistema Positivo de Ensino já finalizamos essa discussão, até porque implantaremos o novo ensino médio já a partir do ano que vem, em 2021, na primeira série do ensino médio. Então, saímos à frente aí com esse projeto, e mais precisamente, de acordo com a tua pergunta, né, um outro ponto também, né, a BNCC não contempla os itinerários, né, e muita gente fica tentando encontrar onde é que estão os itinerários na BNCC, onde é que está... Não, isso não está em lugar nenhum. O documento do itinerário é outro. A BNCC, ela vai dar conta da FGB, da Formação Geral Básica, né? A FGB é um aspecto que vai colocar o aluno brasileiro numa mesma situação. Porém, os itinerários, que se dividem em itinerários formativos de área e itinerários integrados, esses sim são um grande diferencial, né? Então, acho que o maior impacto para as escolas, o Caê já trouxe essa questão da organização, uma questão financeira, uma questão do espaço, mas, sobretudo, na minha visão, é um impacto de conseguirmos ver que precisou ter uma força de lei para nos dizer que conteúdo é importante, mas não é tudo, né? Que não adianta ter pessoas muito bem informadas e com bom resultado e não termos gente boa, né? E acho que as questões socioemocionais, elas vêm exatamente para isso, para dizer, olha, é possível sim ter resultado, mas é possível sim ter humanidade, que eu acho que é o ponto que a BNCC e, enfim, toda a documentação está se amarrando. É aquilo que todo mundo falava, mas que praticava pouco. Então precisou ter uma força de lei para dizer, olha, agora não tem discussão. Ou trabalha projeto de vida, ou trabalha projeto de vida. E eu achei assim que isso é um dos grandes impactos que trouxe aí para o espaço escolar. É essa absorção dessa nova mentalidade. Tá? Acho que deu meu tempo. Né? Bom, Augusto, vou emendar aqui que o já levantou a bola para mim. Ele falou que o projeto de vida é o projeto de vida. Então, eu me sinto muito confortável, né, a qual é uma empresa especializada em projeto de vida. Então, se a gente tivesse combinado, não tinha sido melhor do que isso, né? Porque realmente as provocações que foram colocadas, eu queria intensificá-las, em primeiro lugar, porque a gente está num debate no universo das escolas privadas, né, particulares. Então, quando a gente pensa nessas transformações todas, é natural que a gente tenha que debater cenários diferentes, de demandas diferentes entre a escola pública e a escola privada. E se a gente tentar entender essas transformações dentro do cenário da escola privada, a gente tem que se perguntar, olhando em primeiro lugar para o aluno, qual que é o problema na formação de ensino médio em relação aos alunos hoje, da geração Z? A gente vai encontrar, na verdade, todos os estudos e todos os educadores que estão nos ouvindo, um problema da maturidade. A gente está diante de uma geração cada vez mais imatura, né? E não é por escolha deles, existe um contexto cultural que está impactando nisso, e aí a gente tem que olhar para o nosso projeto pedagógico pensando também nessa resolução, que eu acho que é um aspecto muito importante, porque quando a gente fala do mundo do trabalho, e o Álvaro falou sobre isso, não é só a escolha, mas é como que ele se responsabiliza pelas escolhas e como que ele faz essa transição para uma vida adulta. E como é que a escola vai resolver isso? Será que ter itinerário dentro da escola é a resposta para essa solução? Nós vamos traduzir um modelo tradicional de aula, né, exposta, onde o aluno tem baixíssimo protagonismo, né? E vamos traduzir isso para itinerário? Será que é essa a solução? Então, a gente entende que não, né? Como é que a escola, então, vai transformar uma cultura? E aí eu acho que antes de pensar no itinerário, a gente tem que começar a pensar numa cultura voltada ao protagonismo do aluno. Eu acho que a ideia de projeto de vida, qualquer escola, qualquer indivíduo tem um projeto de vida. Se ele acha que ele não tem um projeto de vida, ele tem um projeto de vida. A questão é, esse projeto é autoral? Ele se sente responsável por essas escolhas? A questão do socioemocional, isso vai ser um letramento sobre socioemocional ou a escola vai abrir um espaço para ele assumir
essas atividades práticas, onde ele vai desenvolver resiliência, onde ele vai desenvolver liderança de projetos, onde a escola realmente está dando a ele esse espaço mediado de construção. Então, eu acho que essa filosofia é importante e fundamental de ser discutida para que você tenha uma transição que faça sentido para esse momento contemporâneo que a gente está falando, que o mercado de trabalho quer receber pessoas que tenham capacidade de resolver problemas complexos, que consigam lidar com esse processo de transformação, onde ele se sente um indivíduo capaz de enfrentar esses desafios. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante, que muitas vezes eu sinto falta de uma discussão mais clara de a escola pensar no seu projeto pedagógico essas transformações, e aí, sem dúvida, considerando todos esses elementos que foram considerados, né? Inclusive, muito cuidado na formação desses itinerários. E para complementar, Augusto, eu acho que também existe uma grande oportunidade da escola começar a pensar numa educação baseada em projeto. Porque se você desenvolve uma cultura baseada em projeto, reformular itinerários, adequar eletivas, fazer um processo de construção onde o aluno e a escola está preparada mais para essa realidade, eu acho que é mais poderoso, menos oneroso, inclusive na formação, e eu acho que vai ser um processo contínuo, que começou na pandemia. Eu acho que tem uma grande sorte para todos. A pandemia é um fator decisivo para que a escola se torne mais híbrida, mais digital e dê mais espaço autoral no processo de desenvolvimento dos alunos. Excelente, Gilber, mencionar aí essa questão da pandemia, né, as oportunidades que elas trazem também. Muitas vezes a gente só vê os pontos negativos, mas, de fato, tem algumas coisas positivas. Eu vou fazer as próximas duas perguntas juntas, assim a gente pode dividir, cada um pode responder uma pergunta ou escolher a que melhor, a que preferir. A próxima pergunta que eu quero fazer, até a Maria Fernanda no chat colocou aí já um preview disso. Qual o tempo ideal dos itinerários formativos para atender as demandas dos estudantes? Eu vi isso no chat, a Maria Fernanda colocou, isso é uma das perguntas. E a próxima pergunta, eu vi também, aí o Adailto, lá de Pernambuco, mencionou sobre a formação dos professores. Então, para que a BNCC e o novo ensino médio sejam implementados com resultados satisfatórios, será necessário que os professores vivenciem que tipo de formação? Então, assim, essas duas perguntas, os participantes aí, o Álvaro, o Cauê, escolham, como a gente se prolongou um pouco no tempo, acho que a gente consegue até aprofundar um pouco mais aí, cada um escolhendo, dois escolhe uma pergunta, dois escolhe a outra, de cumprir o nosso tempo protocolar. Quem quer começar? Quer começar, Álvaro? Posso começar, novamente. Vamos fazer a rodada e ficar... Então tá... Olha só, do ponto de vista da formação de professores, quem já trabalha com metodologias ativas e que respeita o estudante enquanto protagonista, eu não vejo muito problema. Se a escola tem esse traço na sua estrutura, o itinerário formativo entra muito fácil. Do ponto de vista do que nós fizemos, vou falar da escola que eu dirijo e que a gente fez, né? Aqui pergunta como é que é o tempo. De manhã nós estamos com a BNCC, que é a formação geral básica, como diz o Joseph, né, ali com 30 horas. A gente, obviamente, está bem acima do exigido legalmente, que são as 800, que vai caminhar para 1.000 horas, nós estamos com mais de 1.160 horas. E à tarde nós escolhemos 2 dias, em que um dia, né, a gente faz o projeto de vida, que é o autoconhecimento, e que é uma noção do mundo do trabalho, né? Vou dizer que é na terça-feira, né? Isso acontece dessa forma. Tem uma professora que trabalha com os estudantes e tem um professor de português que também trabalha nesse dia uma área do conhecimento que é muito importante para a gente, que é a linguagem. Na quinta-feira, a gente faz os itinerários. Aí os itinerários, pela quantidade de alunos que nós temos, ele deixou eles optarem em cima daqueles eixos estruturantes. Nós trabalhamos com aqueles 4 eixos estruturantes. Aqui já é da portaria do MEC, né, que, só para lembrar, investigação científica, processos criativos, mediação, intervenção sociocultural e empreendedorismo. E, obviamente, aqui já foi dito também no chat, a gente perguntou aos alunos o que vocês querem. E o que era mais geral e mais necessário na visão dos alunos era empreendedorismo. Então, a maioria escolheu empreendedorismo.
E aí, como que nós fizemos? Nós nos apoiamos numa editora, tá, que já tinha essas unidades curriculares todas estruturadas, que é a NT Educação, que é daqui de Brasília, que é do professor Zé Manuel, tá, que era uma startup da UNB. Então, a gente oferece ao estudante, tá, a todos eles, né, empreendedorismo, à tarde, nessa quinta-feira, com mais de 130 unidades curriculares que ele pode escolher. Aí ele escolhe e essa plataforma permite que a gente monitore o estudante, tá, no seu percurso, na sua evolução, tempo e conteúdo, né? Então, ele pode fazer essa opção dentro do eixo estruturante empreendedorismo. Foi dessa maneira que nós fizemos. Então, olha, na quinta-feira, projeto de vida, né, e uma oficina de textos. Aliás, na terça-feira. Na quinta-feira, os itinerários, ele vai poder escolher essas unidades curriculares dentro desse eixo estruturante. Qual é a carga horária aqui? Pergunta a carga horária ideal. Nós estamos trabalhando com em torno de 1.800, tá, de manhã, que é a formação geral básica do BNCC, à tarde, considerando 40 semanas no ano, mais ou menos 4 horas por semana, daria 160 horas, um pouco mais, um pouco menos, né? E sendo que essas 160 horas não precisam absolutamente serem presenciais. A gente pegou uma carona na tecnologia e muitas atividades nossas são à distância, de acordo com o projeto que o estudante vai desenvolvendo nesse eixo que é estruturante. Então, esse é o nosso exemplo. Foi dessa forma que nós começamos de maneira bem pioneira aqui em Brasília, né? Perfeito. Acho que vou aproveitar a carona agora também do Álvaro aí. Não para seguir a ordem alfabética, mas é porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que quando a gente fala em itinerários, né, primeiro acho que já existe uma recomendação da lei, dos 1.800 horas de formação geral básica, e a gente pode ir além com esses itinerários e tal. Mas eu concordo muito com o que o Gilber falou, de o que a gente vai trazer com os itinerários é uma opção de escolha. O aluno vai ser protagonista, o aluno vai tomar decisões, ele vai ser autor do seu projeto de vida. E ele tem que saber fazer escolhas, ele tem que, enfim, para ser protagonista disso, a gente tem que prepará-lo também, tá? Por isso que no SAS, por exemplo, a gente vai fortalecer muito em 2021 o projeto de vida, tá? Então, no SAS 2021, a gente vai trazer isso muito forte para justamente permitir isso já para os 3 anos, tá? Porque o projeto de vida não necessariamente precisa começar no primeiro ano do ensino médio. Ele pode sim começar no segundo, ele pode sim começar no terceiro. A gente vai fazer projeto de vida para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tá? Para fazer esse protagonismo cada vez mais latente aí, e lembrar que, acho que uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, né? A gente, quando aluno, quando escolhe, a gente escolhe muito pouco da nossa vida escolar, tá? A gente não escolhe o dia que a gente faz prova, a gente não escolhe a disciplina que a gente estuda, a gente não escolhe se a gente vai chegar de manhã ou de tarde, a gente não escolhe, às vezes, nem a roupa que a gente usa, né? E, de repente, alguém fala pra gente, com 15 anos, que a gente tem que escolher o nosso itinerário, tem que escolher o nosso futuro, tem que escolher o nosso vestibular. Vamos com calma, gente, porque essa formação de projeto de vida é muito relevante e muito importante, tá? E eu acredito muito que, na verdade, o projeto de vida é a espinha dorsal de tudo, tá? A gente, trazendo isso com muita responsabilidade, a gente vai ter uma implementação que faça sentido, que seja significativa para alunos e para escolas. E eu acho que quando a gente fala de carga horária também, é muito importante lembrar que o que a lei traz é que, acho que o Álvaro falou muito bem, as escolas particulares, elas já estão até além, tá, do que a lei exige, né? Então, se a gente pegar 3.000 horas nos 3 anos, é até pouco, tá? Do que a maioria das escolas já tem hoje. Mas é importante lembrar que essas 1.800 horas que a lei exige de BNCC e essas 1.200 horas de itinerário no mínimo, elas podem ser distribuídas ao longo dos 3 anos do ensino médio, tá? Então, se por acaso uma escola em 2021 não tiver nenhuma hora de itinerário, ela não está fora da lei, tá? É possível também. Mas ela vai ter que ter uma carga horária maior na terceira série do ensino médio. Se a escola tiver muita carga horária de itinerário na primeira série do ensino médio, ela vai ter uma carga horária menor na terceira série. Então, é importante analisar os seus contextos, as suas realidades, as suas formações, e principalmente aquilo que a sua escola acredita, aquilo que você vê como relevante, o que está alinhado ao seu PPP, porque no SAS, por exemplo, a gente vai trabalhar muito fortemente com as nossas parceiras o projeto de vida em 2021, e uma carga horária muito pequena de itinerários, mas em 2022 isso vai se intensificar, em 2023 mais ainda, em 2023, com a proximidade do vestibular, né, quando eu penso primeiro, segundo e terceiro ano, né, e alguém aqui no chat, acho que o Demilson até perguntou, né, sobre os itinerários associados aí às universidades estaduais, se for Demilson Paroli perguntou,
A gente vai trazer itinerários de aprofundamento na terceira série, e isso vai ter uma distribuição de carga horária adequada a essas necessidades. Então, acho que são pontos muito relevantes de trazer aqui para a discussão também, tá? Vou pegar aí uma carona com o Caê, e é um ponto que é bem importante, né? E o Caê já levantou ali, eu posso dar continuidade. O primeiro ponto, né? O novo ensino médio, ele precisa ser visto pelas escolas como um curso de ensino médio. Portanto, a gente não precisa pensar das 3.000 horas, 1.000, né? Ele é um curso que, ao longo de 3 anos, o aluno precisa ter esse cumprimento. Portanto, há uma possibilidade da escola poder dividir isso de uma outra forma. 3.000 horas são 3.000 horas relógio, tá? Só que nós trabalhamos com hora-aula, então isso eleva o número, né? Portanto, no sistema positivo de ensino, nós vamos passar de 3.500 horas aula, porque 3.000 horas é um relógio, com aulas de 50 minutos, que é a nossa base, a gente aumenta aí esse número de horas aula, certo? Então, já para 21, nós sairemos, sim, com parte das aulas do primeiro ano em FGB, e teremos aí 2 encontros, né, na primeira série também, de itinerários formativos integrados. Ainda na primeira série do ensino médio, nós não colocaremos os itinerários de área, colocaremos apenas a FGB e projeto de vida e mais a oficina de textos. Oficina de textos, inclusive, eu coloco no plural, porque não é uma oficina de língua portuguesa. É uma oficina que vai dialogar com as competências gerais da base, que é uma recomendação, inclusive, dos itinerários formativos, né? Ele tem que dar conta das competências gerais, né? E não da BNCC. Então, vejam, nós sairemos aí com um material muito interessante de projeto de vida. Pegamos uma consultoria no Brasil bem de um alto nível para trazer realmente para os nossos alunos qual é o diferencial que nós estamos dando nesse novo ensino médio, partindo do princípio que a formação geral básica, queiramos ou não, ela já existia. Não num formato de área de conhecimento, porque a escola ainda se organiza por componentes curriculares, mas sabemos que esses componentes curriculares estão dentro da área do conhecimento. E teremos, então, 2 encontros, né, semanais para projeto de vida e oficina de textos. Isso tudo no mesmo turno. Nesse primeiro ano, com essa transição mais de leve com as nossas escolas, nós temos 1.800 escolas conveniadas, então qualquer movimento que o positivo faz, ele é muito gigante, então a gente tem que ir com muita calma, levar isso com muita tranquilidade para as escolas, para ajudá-las nessa travessia, né? E a minha recomendação vai ser sempre a mesma, acho que em especial na questão da formação dos professores. Quem já está professor nesse momento e já é professor, precisa se dedicar a estudar para poder entender qual é o movimento que precisa fazer para estar adequado a essas novas demandas. Mas é óbvio que as universidades terão obrigatoriamente que fazer um movimento nas licenciaturas, né? Precisa começar a nascer um outro professor. Esse professor que temos hoje, tá? Ele vai se adaptar, ele vai dar conta, ele vai conseguir, mas a formação pedagógica dos professores que começarem a vir nas próximas formações das universidades terá que ser diferente diante desse novo ensino médio que se avizinha para nós aí. Bom, para complementar a fala dos meus colegas, eu vou chamar um ponto também que eu vejo como grande oportunidade que a pandemia abriu, que é a questão do uso do ensino remoto, né? A legislação já permite, antes mesmo da pandemia, 20%, né, de currículo, né, através de plataformas digitais. Eu acho que isso é uma grande oportunidade que veio para ficar, a pandemia acelerou, então todo mundo já entendeu que faz muito sentido, é possível fazer. Mas eu também, Augusto, até imaginando, né, da sua própria experiência como atuação dentro da educação básica e do ensino superior, eu acho que existe um momento também único, já que a gente está falando do ambiente remoto e híbrido, é abrir mais a escola. Abrir mais a escola no sentido de formar projetos, ambientes onde o aluno tem uma participação nessa construção do conhecimento, interagindo com o mundo externo. Eu acho que se você alia, né, a questão do ensino híbrido e parcerias, tanto no ambiente universitário, mas no ambiente também solidário, de projetos sociais, de entidades sociais, do seu entorno,
para trazer essas vivências, porque muitas vezes a gente está entendendo o mundo do trabalho como a questão do domínio do conhecimento das profissões. Isso, gente, é o mais rápido se transforma e fica desatualizado. O que fica mesmo são essas possibilidades de vivenciar de maneira real a interação com as pessoas, com o trabalho, com a cooperação. Então, eu vejo também muita oportunidade nessa construção dos espaços, através de projetos, através de eletivas, que tenham esse componente de olhar para fora da escola. A possibilidade de você ter participação em projetos em faculdades e universidades, né, em organizações não governamentais, parceria para uma convivência muito saudável com escolas públicas que estão no seu entorno, para você ter diversidade de vivências, sabe? A gente está vivendo, nesse momento, a busca pela diversidade, porque a base de inovação, gente, é a diversidade. Então, tem que ter cuidado para você não tornar o seu ambiente limitado às vivências de diferentes perfis de pessoas, diferentes histórias de vidas, diferentes realidades que vão trabalhar não o multidisciplinar, mas o multidimensional, que é a efetividade de uma formação integral. Alguém que é capaz de traduzir o mundo com uma sensibilidade de entender o ser humano e as suas complexidades dentro de uma sociedade que é real, que muitas vezes dentro de uma família, dentro da escola, dentro de um núcleo social, ele não é plural, ele não tem diversidade, ele não gera a capacidade efetiva de você ter uma vivência que muitas vezes acontece com os melhores alunos. Aquele melhor aluno daquela escola de melhor desempenho, quando ele vai para uma federal, ele toma um choque. Primeiro, porque a federal não está pronta para servi-lo, né? Ele é mais um naquele ambiente, e ele tem uma diversidade de pessoas, de diferentes ambientes sociais, de diferentes idades, que se torna uma grande barreira para o desenvolvimento dele. Então, eu acho que para a escola, para o gestor, é uma grande oportunidade de fazer isso, e a gente fala com propriedade, a gente tem ajudado as escolas justamente a transformar isso, conectando através do projeto de vida e dessas experiências reais. Obrigado. Eu queria só comentar aqui, viu? Uma coisa bem rápida aqui. Acho que essa discussão do ensino médio, dos vestibulares, né, ela é muito quente, porque durante muito tempo, o que pautou o currículo do ensino médio foi o vestibular, tá? Então, o que muitos professores, às vezes, do ensino médio, ou, enfim, do pré-vestibular, trabalhavam com os alunos? O que caía no vestibular. Então, eu dava aula de química, eu dou aula de química, né? Então, eu tinha que adaptar a minha aula ao que caiu na FUVEST, ao que caiu na Unicamp, porque era cobrando. O movimento da BNCC vem contra isso, e isso vai ser uma quebra de paradigma grande, porque é a primeira vez que agora os vestibulares vão ter que se adaptar a um documento, que é um documento que vem para pautar essas provas. E existe, inclusive, já, né, uma diretriz que fala que os vestibulares têm que se adaptar à BNCC, tá? Não só o Enem ou o SAEB, mas de uma forma geral. Então, a gente está invertendo o jogo, né? A gente está indo para o que é o correto, na verdade, a gente discutir um documento que vai nortear currículo, como o Joseph falou muito bem, e que isso vai impactar as avaliações em larga escala, mas a gente está acostumado com o contrário, né? E talvez isso ajude muito a discutir aí. O Joseph falou um pouco sobre formação de professor. Todo bate-papo aqui é um grande desafio, não só reformular o vestibular, mas também reformular toda a formação desse professor com tantas habilidades e competências totalmente diferentes. Acho que também é um trabalho para os conselhos aí regulamentar as resoluções que engessavam muitas vezes a obrigação de contratar professor com esse título ou aquele título. Então, de fato, é uma grande mudança que muita gente vai precisar estudar, não só o professor. Trazendo mais uma pergunta aqui que a Gisela traz sobre escolha, né? Como os alunos fazem as escolhas. Eu vou aumentar um pouco essa pergunta, mas como trazer a família para esse novo ensino médio? Como promover essa aliança da escola e da instituição para fazer essa escolha, né? A gente é de um tempo que a gente precisava escolher só 4 canais de TV, né? Todo mundo
não precisava escolher muita coisa, então a gente ia para a escola e não tinha muita escolha. Os jovens hoje escolhem YouTube, 1000 canais, Netflix, e eles chegam no ensino médio para fazer uma escolha, os pais querem outra escolha. Isso, como trabalhar esse entrosamento da família com seus filhos, com suas escolhas, às vezes distintas, né? O pai querendo que o filho escolha por uma eletiva, o filho querendo trilhar outra, como trabalhar essa família dentro desse novo contexto do ensino médio, com eletivas, com eixos itinerários e tudo isso. Quem se habilita agora, né? Posso começar aí. O Álvaro vai falar? Opa, bom, falo rapidamente aqui, já passo a palavra, né? Esse é um lado muito difícil, né? Eu já tive experiência de visitar outros países que fizeram a BNCC e, obviamente, também reformularam o seu ensino médio, né? E um dos pontos cruciais, obviamente, tem todo o processo de avaliação, etc., mas é trazer a família para dentro desse debate, que aí o Gilbert falou também, tá, essa questão da maturidade, tá, porque você tem que envolver a família no processo de amadurecimento, tá, do estudante, para ele viver o mundo do trabalho de forma mais, eu não vou dizer nem mais adulta, mas mais como protagonista mesmo do seu processo de aprendizagem, né? Tem sido muito desafiador isso. Nós temos usado os recursos tecnológicos dos mais variados. Por exemplo, a plataforma que nós adotamos, que é a da ANT, tá, ela permite, primeiro que isso tem mais de 140 opções de unidades curriculares agrupadas nesses eixos estruturantes. Então, o estudante escolhe e ali ele vai vendo a progressão dele ao longo do tempo, do conteúdo. E a gente chama a família para poder participar. Qual a observação que nós tivemos de alguns pais? Alguns pais acharam que era muito precoce apresentar o mundo do trabalho para um estudante de 15 anos. E nós tivemos como desafio convencer o pai que não. Tá? Que não era precoce e que até os 17 ele estaria tendo que fazer uma opção inevitavelmente, né? Como disse o Gilbert aqui, mesmo não tendo um projeto de vida, já é um projeto de vida, ou para quem não sabe aonde vai, né, qualquer caminho serve, mas no mínimo trazer o estudante para a reflexão dos seus pontos fortes, etc., escolher essas unidades curriculares de acordo com as suas aptidões e promovendo, tá, essa formação aos poucos, né? Realmente a família é fundamental. Eu observei que aqueles estudantes que tiveram o melhor desempenho tinham a família muito próxima. Tinham a família muito próxima no debate, tá, na promoção do estudante, no estímulo, tá, e principalmente mostrando a ele que ele podia ser protagonista e que ele que tinha que ter um papel proativo, né, de escolher as unidades curriculares, de escolher os itinerários, tá, e continuar esse processo. Então, isso aí envolve, né, orientadoras, coordenadores, reuniões com professores, reuniões com pais e corpo a corpo, tá, para você ir mostrando, tá, inclusive o potencial que a pessoa tem e as ferramentas apresentadas a ela, as unidades curriculares, itinerários, etc., pode dar um ganho significativo no seu futuro profissional. Isso é muito desafiador de se fazer, tá? Isso está muito ligado à maturidade, mas é um corpo a corpo total ali com os estudantes. E aí é um trabalho que tem que ser personalizado, não adianta, tá? Para você ofertar a opção, você tem que personalizar o trabalho e chegar no nível individual para reconhecer, tá, os pontos fortes daquela pessoa e tentar trabalhar esses pontos fortes, né? Do estudante, no caso. Boa. Vou dar uma sequência, então, aqui. Vou falar rapidinho, até uma experiência minha, pessoal, viu? Eu sou o pai do João Pedro, que tem 19 anos, e o pai da Duda, que tem 2 anos, né? Então, quando a gente olha o João Pedro e a Duda, tem uma diferença ali grande, né, entre os dois, e eu percebi que, geralmente, o aluno do ensino médio, viu, Álvaro, a família deixa meio de lado, né? Porque exatamente, o pai se vira, porque ele já está grande, porque... Isso. Enfim, já está adulto, e aí eu convivendo com os dois ali, rapaz, eu falei, eita, eu tenho que olhar para o João Pedro também aqui, porque ele está nesse momento de decisão, né? Quando eu levo a Duda para a escola, eu fico lá para adaptação, eu fico lá para conversar com a professora, eu fico lá com não sei o quê, e com o João Pedro você fala assim, ó, tá ali o ônibus, vai lá e pega, né? Então, eu acho que o grande segredo aí dessa participação da família, viu, gente? E aí eu falando aqui um depoimento pessoal também, é o diálogo, tá? É o diálogo, é a conversa, é o bate-papo. Porém, às vezes o pai não sabe como dialogar com o filho, tá? E às vezes o filho também não sabe como dialogar com o pai.
Então, eu acredito que um papel fundamental aqui, só para concluir, é que a escola pode ter um papel essencial de ensinar o filho a dialogar com o pai e o pai a dialogar com o filho, e às vezes o pai conseguir dialogar com o filho sem impor as suas decisões, né? Sem impor o que ele acha que tem que ser feito, sabe? O que é difícil como pai também, tá? Então, acho que a gente trazer isso vai dar um ganho muito grande na discussão. E aí, Joseph, Gilbert, por favor, continuem aí no papo. Eu vou vou tentar também ser breve, mas eu vou pegar um outro viés diferente dos colegas, e acho que é aí que está a riqueza de uma mesa redonda, fora da mesa redonda, né? Então, eu vou falar duas coisas que eu acho que são fundamentais, e me desculpem talvez algum extremismo, né? Às vezes é preciso de uma força de lei, repito, né? Porque nós não temos aí a opção queremos ou não, né? Mas é a grande chance que as escolas têm de comentar e de fazer as famílias saberem que quem entende de escola é escola. Eu acho que se as escolas não aproveitarem essa grande oportunidade de dizer, olha, o médico entende da medicina, o engenheiro entende da engenharia, a gente não questiona se o arquiteto mandar a gente pôr uma viga no meio da sala, ninguém questiona, né? Então, a chance que as escolas têm de firmarem o pé e dizer de ciência da educação a gente entende, ou é agora, ou vai precisar mais algumas gerações para isso acontecer de novo. Então esse é meu primeiro ponto. Mas então como é que eu conto para os pais que o ensino médio precisa mudar? Chama o teu grupo de pais e diz assim, escuta, que mundo a gente quer? Qual é o mundo que a gente quer? Né? Eles vão falar um monte de coisa legal para você. Daí você faz a segunda pergunta. Para esse mundo, qual sociedade a gente precisa ter? Daí todo mundo vai saber falar, né? Uma sociedade mais justa, mais ética, mais responsável e tal. Beleza. Então, para a gente dar conta desse mundo, nós precisamos dessa sociedade. Para dar conta dessa sociedade, que homem a gente precisa? Né? Qual é o homem que nós temos que formar para poder fazer parte dessa sociedade que almejamos e, consequentemente, construir esse novo mundo? A gente precisa de um homem assim, assado, que seja ético, que seja correto, que seja justo, que interaja com o próximo, que tenha uma escuta ativa. Beleza. Então, para ter esse homem, para dar conta dessa sociedade, desse novo mundo, que escola eu preciso? Será que eu preciso de uma escola que se preocupe apenas com o conteúdo conceitual da química, da matemática, da língua portuguesa, da física? Ou eu preciso de alguém, formar né? Formar juventudes, porque não temos só uma juventude, que deem conta, sim, de resultados, mas isso de uma maneira em que permita a sobrevivência humana no mundo que queremos. Caso contrário, a gente vai continuar tendo, às vezes, profissionais brilhantes tecnicamente, mas pessoas horríveis. Pessoas horríveis, muitas vezes. E o contrário também é verdadeiro. Também não adianta ser uma pessoa maravilhosa e um profissional medíocre, né? Então, acho que a legislação, toda essa documentação, toda essa discussão que vem vindo há anos e que parece agora se equilibrar em cima de pilares bem consistentes, elas trazem esses dois aspectos. É preciso, sim, desenvolver competências técnicas, mas competências pessoais também, que deem conta de que essas competências técnicas apareçam e ajudem a sobrevivência humana. Senão a gente vai continuar vendo o que a gente vê e todo mundo diz, nossa, que mundo doido, né? Pois é. Então a gente tem a chance aí de fazer isso. Essa é a chance. E outra, né? E não é essa geração que vai ver. Não é essa geração. A gente vai ter que se libertar do egoísmo, porque a gente vai ver muito pouco de tudo isso. Mas alguém vai ver. Alguém vai ver. A filhinha de 2 anos do CAE vai ver. Eu acho que, até complementando a fala dos colegas, vamos torcer, né? Vamos fazer, né? Acho que tem um elemento chave aí, Augusto, na sua pergunta, que eu acho que a gente já pacificou que o projeto de vida é um pilar central. Eu acho que é o pilar central também dessa relação com a escola, sabe? Porque dentro do projeto de vida você tem todas as expectativas da família. Não tem como negar que os pais se preocupam com seus filhos. O que existe, talvez, é uma dificuldade de como fazer isso de uma maneira efetiva, né? E aí é o exemplo da história aí do CAE, né? Então, assim, eu acho que a oportunidade da escola é começar a conectar mais essa comunidade, principalmente nessas fases finais da educação básica, né, onde os pais começam a se distanciar,
mas começam a querer interferir. Olha que interessante, né? E aí, dentro da psicologia, a gente tem o estilo parental, que são 2 eixos. É o eixo da exigência e o eixo da compaixão. E os pais que exigem bastante, mas têm um alto nível de compaixão, acabam desenvolvendo seus filhos, né, de uma maneira mais equilibrada. Diversos estudos mostram isso. Então, como é que você se torna mais exigente e compassivo? É com participação, né? Trazer a família, eu acho que é um elemento muito importante. E a nossa experiência mostra o seguinte: não basta só construir o projeto de vida, não basta o aluno ser só protagonista, ele tem que ser capaz de traduzir isso, né, de maneira contemporânea, ele precisa aprender a falar sobre isso. Se ele não aprender a conversar sobre ele, a descobrir os momentos adequados de se inserir nessa conversa e ganhar apoio, isso não se torna uma realidade. O que a gente fez foi trabalhar justamente uma técnica que a gente desenvolveu, né, e fez uma patente dela, que é a narrativa de vida, que é a capacidade desse aluno ter todas essas vivências e aprender a falar. Então, ele vai aprender a falar na escola, ele vai aprender a falar com a família, ele vai aprender a ter feedback, né? Dentro das nossas empresas, qual que é o principal gargalo dentro de uma organização? Comunicação, essa capacidade de você ser assertivo, descobrir os momentos adequados de você falar e de você ouvir. Então, não basta apenas trabalhar o projeto de vida. A capacidade de um projeto de vida bem elaborado, integrado com a família, onde a escola também aprende a sensibilizar a família sobre as temáticas que estão sendo desenvolvidas e a participação da família, é o elo que a gente entende que é fundamental, e aí muito bem colocado pelo Joseph. Esse é o momento da escola. Existiu uma grande janela para a escola, uma pandemia para você digitalizar definitivamente os seus recursos didáticos. Não faz mais sentido você ter tanto material impresso, que é mais caro, que leva anos para você atualizar, né? Todos os nossos materiais, eles se atualizam como software, ou seja, está atualizado amanhã, e semana que vem, e na outra semana, né? Então, eu acho que esse é um momento muito oportuno para as escolas. E o outro, muito bem colocado, está na hora da escola trazer e se mostrar também como protagonista, né, já que já está assumindo essa responsabilidade pela formação dos filhos, e também mostrar que existe um caminho, que existe uma legislação, que existe evidências que mostram os resultados, e para as famílias ficou claro o desafio da ausência de autonomia nas escolas, né? Assim, ficou latente, porque os alunos, em muitos casos, têm muita dificuldade de estar estudando com disciplina, com autonomia, nesse momento da pandemia. Então, eu acho que é uma janela tremenda para a escola construir e saber comunicar essa transformação. Obrigado, pessoal. Eu ia separar esse último momento, ia dar uns 3 minutos para cada um se agradecer e se despedir, mas esses 3 minutos foi caindo para 2, para 1, agora são 15 segundos só para cada um se agradecer esse momento, e eu também já vou agradecendo aí o bate-papo, né? A gente pode falar isso durante o dia todo e, de fato, foi muito prazeroso e um grande aprendizado. Talvez aí, aquele ditado de quem planta tâmaras, né? Quem planta tâmaras não come a própria fruta da tâmara. Talvez a gente esteja passando por isso, a gente está plantando aí um novo ensino médio, que a gente não vai ver o resultado dele, mas com certeza, filhinha de 2 anos aí do Cauê vai ver e vai estar, quem sabe, pensando já na próxima mudança. Então, cada um, se puder ir em 10, 15 segundos se agradecer, a gente tem pouco tempo aí antes que nos cortem aí do sinal. Bom, eu agradeço muito participar com vocês, foi um prazer, é uma honra estar com vocês aqui. Guto, um abraço para você. Né, não conheci o Cauê também, um abraço, Cauê, né, o Joseph e o Gilbert. Né, espero, né, a gente sabe que política educacional ela é de longo prazo, então ela não é de curto prazo, como foi dito aqui, mas que haja persistência no que está estabelecido e que as nossas lideranças educacionais realmente promovam a concretização daquilo que está estabelecido. Se promoverem, tá, se seguirem o que foi debatido nos últimos anos, eu vou até... Eu já sou mais antigo, mas desde a Constituição de 88, desde a LDB 96, desde os parâmetros até 2000, os parâmetros, depois, né, as diretrizes, a gente precisa seguir, tá, nesse caminho de forma a ir aprimorando e sempre com o processo de avaliação. Então, agradeço a oportunidade, a FENEP, ao Ademar, a Amable, a todos, né, nossos parceiros aí que permitiram esse momento. Um abraço bem grande, que a gente possa continuar se encontrando mais vezes.
Agradeço também, gente. Obrigado pela participação aqui. Muito rica a conversa, aprendi demais também, aprendi muita coisa boa. Rapidinho, a gente acredita acho que as transformações em educação são efetivas quando envolvem currículo, quando envolvem avaliação e quando envolvem formação de professor. Então, se a gente conseguir equilibrar esse tripé aqui, eu acho que a gente consegue dar grandes passos. E como o Álvaro falou, é uma transformação a longo prazo, tá? Transformações, às vezes, não são tranquilas, incomodam um pouquinho, mas eu acho que essa mudança, essa transformação do ensino médio vem com muita coisa boa para frente. Então, obrigado. Agradeço também a todos a oportunidade que a FENEP nos dá. Com certeza a filhinha do CAE de 2 anos vai ter esses impactos, né? Tomara, mas eu também quero ter. Nem que eu esteja de bengalinha lá, eu quero ver coisa nova surgindo aí nesse mundo que a gente está vivendo, né? O sistema positivo de ensino está super bem preparado, estruturado para esse novo ensino médio, com todo o seu material digital e impresso, formação de professores, plataforma, enfim, um conjunto de ações para entregar aí para as nossas escolas conveniadas o que de melhor a gente conseguiu, todo o nosso possível, né, respeitando toda a legislação e muita criatividade também, tá? Então, muito obrigado a todos, um ótimo dia aí para todos vocês e obrigado a todos que tiveram a paciência também de nos ouvir, né? Um abraço. Um abraço a todos vocês e desejar muita força nesse momento tão desafiador. Muitas escolas ainda estão aguardando a questão da rematrícula, né? É um grande desafio, essa mobilização toda de sensibilização de todos sobre a importância que é no Brasil, no modelo que a gente tem de educação da escola privada. Então, a mensagem é de força, de otimismo, vai ser um grande desafio mesmo essa transição, e parabenizar a FENEP por essa liderança, por esse protagonismo tão importante que a gente sabe de todos vocês aí juntos, trabalhando em prol da educação, e em prol da educação privada, que tem o seu papel muito importante na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que cuidar e a gente tem que mostrar para a sociedade que a educação é prioridade antes de muita coisa, né? Então, não é possível que um estádio de futebol tenha pessoas assistindo o jogo e a gente não tenha nas nossas escolas os alunos frequentando. Então, a mensagem é essa, vamos transformar, mas vamos transformar para valer, com atitudes, né? E é isso que eu acho que a gente tem que esperar do país e dos nossos governantes. Acho que está no mudo, viu, Augusto? Mais uma vez, agradecer aí a participação de vocês, o Álvaro do Cinep Brasília, o Cauê do SAIS, da plataforma SAIS, o Joseph da Positivo e o Giber da Qual. Vocês, de fato, fizeram aí um espetáculo de debate, um show equilibrado, com bastante temática. Passar aí para o Alice, daqui a pouco vamos dividir a tela, estouramos um pouquinho o tempo, mas foi enriquecedor. Maravilha, meu amigo. Eu tenho certeza de que tivemos grandes lições aí agora com você e toda a turma. Tempinho deu uma excedida, mas eu acredito que foi de grande valia. Quero agradecer você aí que conduziu também, Augusto, mais um painel que nós tivemos aqui. E eu tenho certeza que nós, trazendo novamente esse assunto à tona, né? Já discutimos num painel anterior, mas agora trazendo para dentro do ensino médio. Quero te agradecer e vamos seguindo aqui com o nosso evento. Um grande abraço para você e para todos que também participaram dessa sala. Então, vamos seguir aqui com o nosso evento. Agora são 11 da manhã, 40 minutos, hora oficial de Brasília. Tivemos aí mais 2 painéis. Agora tivemos o Augusto, lá do Cinep de Rondônia, conduzindo esse bate-papo sobre o BNCC e o novo ensino médio. Nós também tivemos o painel 4, né, que foi conduzido em uma sala paralela, PISA para as escolas. Quem está nos acompanhando, acompanhou no evento ao vivo.fenep.org.br, essa segunda sala, e essa nossa primeira, que também está no YouTube e também está em nossa plataforma. Bom, gente, nós vamos a um rápido intervalo agora, daqui a pouco eu estou de volta com uma apresentação que vai ser muito bacana. Nós vamos ter um momento aqui tecnológico, né? Um momento onde vamos poder falar um pouco sobre algumas reinvenções que estão sendo feitas. Eu vou voltar já já e falar um pouco desse assunto com algumas pessoas, alguns especialistas, vou estar conduzindo aí essa conversa, esse bate-papo. Quero convidar você a permanecer conosco e a continuar participando do nosso evento, lembrando que nós vamos hoje até às 18 horas. Até daqui a pouco.